Fala, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí. Essa aqui é a nossa segunda aula de geografia, né? E a gente vai continuar os nossos estudos. Então, para reforçar, né? Quando a gente fala em geografia, a gente está falando de uma ciência que ela estuda o espaço. Só que o espaço é alguma coisa assim que pode ter vários significados. Quando a gente fala espaço, a gente pode estar falando o espaço de armazenamento de um computador, o espaço interno do celular, o espaço do corpo humano, o espaço sideral, o espaço de uma fábrica, o espaço de um país. Então, a palavra espaço, ela pode ter muitos significados, né? Então, o que a geografia ela faz? Ela organiza, ela vai organizar esse conceito chamado espaço. E para isso, a geografia ela tem três formas de compreender o espaço, três formas principais agora no sexto ano, né? Que é a paisagem, o espaço geográfico e o lugar. Essas três palavrinhas aí, paisagem, espaço geográfico e lugar, ela significa o quê? Uma forma de compreender esse espaço que a gente habita, né? Nesse planeta chamado Terra. E esse planeta, né? O nosso planeta Terra, ele é um planeta que apresenta o quê? Muitos espaços variados, né? Aqui o espaço ele não é igual. Cada lugar, cada localidade no planeta vai ter o quê? Um tipo de espaço. Por exemplo, se a gente começar a ir para o Polo Norte ou para o Polo Sul, vai ter uma paisagem com características de um clima frio, uma paisagem polar, com neve, com temperaturas abaixo de zero. Até a vida ela vai ser diferente nesses lugares. As espécies, né, de plantas, de animais, elas vão o quê? Ser espécies características a esse clima frio. E até as sociedades humanas que se desenvolverem nesse espaço vão ter as suas características também. Então, por exemplo, a paisagem do povo Inuit, que é um povo que mora lá próximo ao Polo Norte, né? Bem no norte da América do Norte. Esse povo Inuit, ele vai produzir uma paisagem, né, e vai conviver com uma paisagem diferente da paisagem do povo Tupi aqui no Brasil. Então, enquanto lá na região, né, no lugar dos Inuits, a paisagem vai ter características próprias, aqui, no caso do Tupi, a paisagem também vai ter características próprias. Então, o que a gente percebe? Que a cultura, que a sociedade, que as pessoas, elas produzem as suas próprias paisagens, né? Então, conforme a gente vai usando e transformando o espaço, a gente vai criando as paisagens. Porém, não é só a ação humana que vai transformar a paisagem, a ação natural também. Então, por exemplo, a ação natural que mais modifica, que mais interfere na paisagem é o clima. O clima ele tem um poder do quê? De criar inúmeras paisagens diferentes. Então, um clima quente, um clima que chove muito, que é no caso o clima equatorial, ele vai produzir uma paisagem equatorial. As vegetações vão ser adaptadas a esse tipo de clima, os animais vão ser adaptados a esse tipo de clima. As pessoas que moram ali, elas vão ter o quê? Vão ter a interferência do clima diretamente. Por exemplo, se você comparar as construções feitas aqui e as construções feitas no Iraque, vocês vão perceber uma diferença no telhado. No Iraque, as casas lá, elas costumam ter o quê? Uma laje plana. Não costuma ter aquele telhado em formato de triângulo.
Por quê? Porque como lá no Iraque acaba chovendo pouco, e eles têm a questão também de, num determinado período do ano lá ser muito quente, as pessoas acabam dormindo na varanda. Então, o tipo de construção lá de casas vai ser um pouco diferente que as casas que a gente tem aqui no Brasil. E uma coisa que influencia é o quê? É o clima. Então, o clima, turma, tem um papel muito importante na nossa vida. Tanto que uma das grandes preocupações hoje é o quê? É os efeitos que a gente pode provocar no clima, né? Os efeitos negativos. Um desses efeitos negativos, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar essa palavra. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas um desses efeitos negativos é o quê? É o aquecimento global. O aquecimento global, resumindo, ele vai provocar o quê? Uma mudança climática, e essa mudança climática, ela pode afetar a nossa produção de alimento. Então imagina assim, uma área que chove legalzinho, tem bastante chuva ali, tem uma produção agrícola legal, produz bastante comida. E de repente, nos próximos anos, naquele lugar para de chover. Ou começa a ter só tempestade e fica uns 5, 4 meses sem chuva depois. O que acontece? Essa produção agrícola, ela vai ter uma perca, né? Ela não vai ser tão alta assim. Os alimentos vão começar a ficar mais caros, porque está sendo produzido cada vez menos alimento. E a gente vai ter mais problemas de fome. Então, por isso que essa questão do clima, turma, a gente tem que entender e compreender muito bem. Porque como a gente vem usando e abusando desse planeta, a gente vai começar a ter o que aqui? Vai ter os impactos ambientais, né? Esses impactos ambientais, ele prejudica diretamente a vida não só das pessoas, né? Dos humanos. Eles prejudicam a vida de todos os seres vivos aqui da Terra. Então a gente tem vários casos de animais que estão correndo um risco eminente de entrar em extinção devido à mudança climática. Mas aí você me pergunta, professor, o que tem a ver isso aí? Paisagem com clima, essas coisas todas? Porque é o seguinte, turma, quando a gente transforma a paisagem, essa transformação, ela gera um impacto na natureza. Então, por isso que a geografia é muito importante, para a gente o quê? Compreender o espaço que a gente vive e a partir dessa compreensão, a gente poder o quê? Partilhar, viver nesse planeta aqui, sem provocar o quê? O impacto ambiental dessa forma que a gente está fazendo. A gente tem maneiras mais saudáveis, né, de fazer a vida aqui acontecer, né? A gente não pode destruir esse planeta e acabar com a vida. Esse é o nosso objetivo aqui. O objetivo da geografia é o quê? É buscar deixar o mundo melhor para as pessoas e para todos os seres vivos, tá certo? Então vamos lá nesse exemplo aqui, ó. A gente tem uma paisagem que é uma paisagem rural. Por que essa paisagem é rural? Porque nessa imagem que a gente está vendo aqui, não tem casa, não tem rua, não tem prédios, não tem várias pessoas morando uma perto da outra. A gente está vendo aqui uma plantação, tá certo? Só que como vocês podem observar aí, essa plantação é de cana-de-açúcar, né? Ou melhor, essa plantação é de soja. Então, o que a gente percebe? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todas as paisagens rurais são iguais? Não. Cada paisagem rural vai ter o quê? A sua característica. Então, conforme a gente usa e se apropria do espaço, a gente dá o quê? As nossas, né, características àquele espaço. Então, vou colocar aqui, ó, essa imagem comparando. Tanto essa primeira imagem, como a gente já viu, que é da soja, como essa segunda que apareceu agora, são paisagens o quê? Rurais.
Mas não é diferente? Se a gente parar para analisar aí, vamos fazer a brincadeira dos 7 erros, né? Das 7 diferenças entre as imagens aqui. Quais são as diferenças que dá para se observar numa imagem e na outra? Então a gente consegue ver várias diferenças. Entre elas está o quê? Que nessa paisagem primeira da soja é uma paisagem da monocultura. Mono vem de 1. Então falou a palavrinha mono é igual a 1. Então a monocultura significa o quê? Que eu vou pegar esse espaço e vou transformar ele numa paisagem que vai produzir somente um tipo de agricultura. Nesse caso, somente a soja. Agora, essa outra paisagem rural, uma paisagem rural da agricultura familiar, né? O que a agricultura familiar significa? Ela significa uma produção de alimentos. Então a gente vai ter a produção aqui não somente de soja, a gente vai ter produção de laranja, de limão, de berinjela, a gente pode ter criação de animais também, de porco, galinha. Então a gente observa o quê? Que mesmo a paisagem sendo rural, ela apresenta diferenças, tá certo? Olha essa outra imagem aqui. Essa é uma paisagem que remete o quê? À mineração. Então a mineração é uma atividade, né, econômica que ela transforma profundamente a paisagem. O que a gente consegue observar nessa imagem aqui? O impacto ambiental. Por que o impacto ambiental? Porque a gente está provocando o quê? O desmatamento, a gente está provocando aqui a poluição dos rios, né? Como vocês conseguem ver a imagem aí, o rio está cheio de barro, está cheio de terra. Então o rio sofreu um impacto ambiental com a mineração também. Então, tanto o impacto da monocultura, o impacto da mineração, eles provocam o quê? Danos à sociedade e à natureza. Então, vamos voltar ao exemplo da monocultura. A gente tem a paisagem ali natural, a gente vai desmatar a paisagem natural e vai colocar o quê? A plantação de soja. Mas quando a gente faz essa mudança da vegetação natural para a vegetação de soja, a gente provoca o quê? Um grave impacto ambiental. E é muito simples de entender um pouco sobre isso. Por exemplo, as árvores, né, as árvores nativas do Brasil principalmente, elas prestam um serviço muito importante para a nossa vida. O que a árvore faz? A árvore, turma, ela tem as suas raízes profundas. Essas raízes, elas buscam a água na terra, elas buscam, né, essa água que está ali no subsolo, no solo, e leva para o seu corpo. Só que 90% da água que a árvore consome, ela solta na atmosfera e deixa a nossa atmosfera com uma umidade muito elevada. E o que acontece quando a atmosfera fica com muita umidade? Acontece o quê? A chuva. Então as florestas, turma, elas são fábricas de chuva. Se a gente destrói as florestas, a gente está destruindo as chuvas, turma. Então pensa bem, se a gente não proteger as florestas e não souber lidar com o nosso espaço, a gente vai acabar o quê? Ficando sem chuva e tendo uma vida cada vez mais difícil, né? Uma vida cada vez com menos recursos, né? A gente está falando de água, que é o principal recurso da espécie humana. Ok? Então, paisagem é isso, turma. Paisagem é tudo que o nosso corpo consegue captar do espaço. A gente agora vai começar a trabalhar o conceito de espaço geográfico. Então, tenta imaginar o seguinte. Pensa que o espaço geográfico, ele é o tempo de 24 horas, o tempo total de um dia.
E a paisagem é o minuto ou um pedacinho do tempo dessas 24 horas. Por que eu estou falando isso? Porque o espaço geográfico, ele é a conexão e a relação entre todas as paisagens que existem no mundo hoje. Então, por exemplo, a mineração, ela vai criar um tipo de paisagem, né? Porque vai ter atividade mineradora. Só que essa mineração, essas coisas que foram mineradas, os ferros, diamantes, eles vão ficar nessa paisagem? Não. Eles vão migrar para outras paisagens através de estradas, de rodovia. Então, por exemplo, a gente vai pegar o ferro bruto, vai levar o ferro bruto para a fábrica, vai transformar esse ferro bruto em algum produto. Pode ser, por exemplo, um automóvel, né? E esse automóvel, ele vai ser vendido em algum lugar. Então, desde a paisagem da fábrica, da paisagem da mineração, da paisagem das ruas com os automóveis, né? Com as lojas vendendo, com os automóveis circulando, todo esse conjunto, ele tem um nome. E esse nome é o espaço geográfico. O espaço geográfico a gente vai ter mais tempo para estudar na próxima aula. Mas para adiantar para vocês, o que eu posso falar sobre o espaço geográfico? O espaço geográfico é aquele espaço onde a gente vai transformar a natureza em objetos. Então a gente vai construir ponte, rodovias, casas, a gente vai ter sistema de energia elétrica, a gente vai ter o que? A organização política e econômica dessas coisas. Então, tudo isso é o espaço geográfico. Hoje, o espaço geográfico está inteiramente conectado. Uma coisa que acontece do outro lado do mundo pode ter o seu reflexo aqui no Brasil. Um exemplo disso é o coronavírus. O coronavírus, ele surgiu aonde? Ele surgiu em algum lugar do mundo. Ele vai surgir em algum ponto desse mundo. Só que a partir do espaço geográfico, ele vai se espalhar para o mundo todo. Então, por isso que é muito importante também a gente ter essa consciência do espaço geográfico. Por quê? Porque alguma coisa que acontece lá do outro lado do mundo pode ter um impacto direto na sua vida. Hoje, o mundo que a gente vive, ele está totalmente conectado. E não é só as pessoas que estão conectadas, a gente está conectado também com a natureza. A gente viu o caso dessa relação do desmatamento e da chuva. Então, olha essa conexão. Se a gente tem uma relação de agressão com a natureza, em vez de ela beneficiar a gente com o seu serviço, ela vai fazer o quê? Ela vai sofrer um impacto e vai produzir um impacto negativo em nossas vidas, né? Então, percebem bem que toda ação, ela acaba gerando o quê? Uma reação. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar em fazer coisas boas e produzir coisas boas no espaço, né? Pra gente ter o quê? Um retorno legal, um retorno positivo. Não um retorno de destruição e de extinção. Então é isso, turma. Essa foi a nossa segunda aula. Espero que vocês consigam, né, pegar esse entendimento da geografia. E não se preocupe, vocês vão ter muito tempo ainda para compreender o mundo que vocês vivem. É isso, turma. Abraços e fiquem bem.